Boa noite! Está tudo bem com vocês? Espero bem que sim, que a vossa semana esteja a correr muito bem e que agora já estejam prontos para ouvir mais uma história a deitar. Também espero que vocês estejam a gostar das histórias que vos temos contado esta semana, que vos tenham ajudado a dormir assim uns soninhos bem mais descansados. E agora, já estão prontos, confortáveis, com aquelas coisas todas já feitinhas, dentinhos lavados, pijaminhas vestidos e, claro, ouvidinhos à escuta. Vamos lá então? Vamos lá começar a contar uma história a deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez, era uma vez. A história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se Frederico. Esta história é da autoria de Leo Leoni e é uma edição da Calandraca Editora. Frederico, um ratinho bem pequenino. O que será que esta história nos vai contar sobre este ratinho tão pequenino? Vamos ouvir? Vamos lá então. Cercando o prado, onde as vacas pastavam e os cavalos corriam, havia um velho muro de pedra. Olhem aqui o velho muro de pedra que cercava um prado. Mas por que será que este muro e este prado entra nesta história? Vamos ver, vamos lá. Nesse muro, não muito longe do estábulo e do celeiro, uma tagarela família de ratos do campo tinha feito a sua casa. Afinal, alguma coisa se passava naquele muro. É uma família de ratos do campo que lá tinham feito a sua casa. Olhem para eles, uma família muito tagarelas. Deviam ser muito faladores e certamente fazer muito barulho lá na quinta. Os agricultores haviam partido, deixando o estábulo abandonado e o celeiro vazio. E, como o inverno estava a chegar, os ratinhos do campo começaram a recolher milho, nozes, trigo e palha. Todos trabalhavam dia e noite. Quer dizer, todos menos um. O Frederico não trabalhava. Olhem aqui a família toda a recolher alimentos e o Frederico aqui, de costas voltadas, sem trabalhar. Não estava a ajudar a família a recolher alimentos. E tu, por que não trabalhas, Frederico? Perguntavam os outros ratos. Eu estou a trabalhar, respondeu o Frederico. Estou a apanhar raios de sol para os dias frios e escuros do inverno. Olhem aqui a família aqui a levar o milho, as espigas de milho para casa e o nosso Frederico estava a apanhar os quentes raios de sol. Provavelmente iam-lhe fazer falta nos dias de inverno. Talvez. E quando viam o Frederico ali sentado, olhando o prado, os outros ratos também lhe perguntavam: E agora, Frederico, o que estás tu a fazer? Então, o Frederico respondia-lhe: Estou a recolher cores para os dias cinzentos de inverno. Olha, a família continuava a trabalhar e a recolher os alimentos e o Frederico, desta vez, disse que estava a recolher cores, muitas cores, para os dias cinzentos de inverno. E lá continuavam eles a trabalhar e o Frederico sentadinho. Noutra ocasião, Frederico parecia meio adormecido. Estás a sonhar, Frederico? Perguntaram-lhe em tom reprovador. Mas o Frederico respondeu-lhes: não, estou a juntar palavras. É que os dias de inverno são muitos e muito longos e podemos ficar sem nada para dizer. Olhem aqui o Frederico a recolher palavras, porque o Frederico achava que os dias de inverno eram muitos e muito longos, e como eram muito longos, podia ficar sem palavras, sem nada para dizer. Então, estava a recolher palavras e a família continuava a recolher alimentos lá para casa. Chegaram os dias de inverno
E quando caiu a primeira neve, os 5 ratinhos do campo abrigaram-se no seu esconderijo entre as pedras. Olhem aqui, a neve a cair, o frio estava a chegar e os ratinhos tiveram mesmo de se recolher lá na casinhas ou no esconderijo entre as pedras. No início havia muito que comer e os ratos contavam histórias de raposas tolas e gatos patetas. Era uma família tão feliz. Olhem aqui, a família dos ratinhos tinham tanta comida, então passavam os dias a comer e a contar histórias. E os dias deles eram bem felizes. Só que, aos poucos, foram comendo todas as nozes, acabaram com a palha e o milho não era mais do que uma longínqua memória. No muro de pedra fazia muito frio e ninguém tinha vontade de conversar. Era um silêncio total. No esconderijo da família dos ratinhos estava uma tristeza pegada. Não havia comida, não havia calorzinho, estavam cheios de frio, estava escuro porque os dias eram cinzentos e os ratinhos não tinham nada para dizer, nem sequer vontade de falar. Era o silêncio total. Então, lembraram-se daquilo que o Frederico tinha dito sobre os raios de sol, sobre as cores e as palavras. Então perguntaram-lhe: "E as coisas que tu armazenaste, Frederico?" Perguntaram eles. Olhem, eles aqui, todos em filinha, a perguntar ao Frederico onde é que estavam as coisas que ele tinha armazenado, já que não tinha ajudado a armazenar os alimentos e tinha armazenado outras coisas, onde é que elas estavam? O que será que o Frederico vai responder? Será que realmente ele armazenou todas aquelas coisas que ele dizia? Vamos ver. "Fechem os olhos", disse Frederico, enquanto subia a uma pedra muito alta. "Agora vou mandar-vos os raios de sol. Deixem-se envolver pelo seu brilho dourado." E, quando Frederico lhes falava do sol, os 4 ratinhos começaram a sentirem-se mais quentinhos. Seria a voz do Frederico? Será que era magia? Olhem só o que é que aconteceu lá no esconderijo. O Frederico subiu a uma pedra bem alta e então pediu aos ratinhos que fechassem os olhos e falou-lhes dos raios de sol bem quentinhos e amarelos. E não é que os outros ratinhos se sentiram bem mais quentinhos? Seria magia? Perguntavam os outros ratinhos. "E as cores, Frederico?" perguntaram-lhe ansiosamente. Como o sol tinha funcionado, eles tinham se sentido mais quentinhos, então perguntaram-lhe acerca das cores. Então o Frederico voltou a dizer-lhes: "Fechem os olhos outra vez." E quando lhes falou dos miosótis azuis, das papoilas vermelhas nos campos de trigo amarelo e do verde das folhas dos arbustos, viram as cores tão claramente como se estas tivessem sido pintadas nos seus pensamentos. Olhem só o que aconteceu lá no esconderijo. Parece mesmo magia, não parece? Os outros ratinhos fecharam os olhos e então o Frederico começou a falar-lhes de todas aquelas paisagens que ele observou e que armazenou na sua cabecinha. E quando ele falava daquelas paisagens coloridas, das cores das flores, das cores dos campos, os ratinhos conseguiram imaginar aquelas cores todas, aquelas paisagens tão bonitas e coloridas. Mais uma vez, parece que se fez magia lá no esconderijo. "E as palavras, Frederico?" Frederico aclarou a voz. Esperou um momento e então, como se estivesse num palco, começou: "Quem sopra os flocos de neve? Quem derrete o gelo frio? Quem põe o tempo sombrio? Quem o faz outra vez alegre? Quem dá 4 folhas ao trevo e muitas mais à árvore nua? Quem apaga a luz do dia? E quem acende a luz da lua?" 4 ratinhos do campo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 4 ratinhos do campo falam de mim e de ti.
O ratinho da primavera acorda todas as flores e depois o do verão pinta-as de todas as cores. O rato outono traz nozes e folhas amarelas. O do inverno é o último e vem com as patinhas geladas. As estações são 4, cada uma tem o seu momento. Variam, temos muita sorte, fazem-nos passar o tempo. Quando Frederico acabou, todos aplaudiram. Bravo, 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 Frederico! Mas, Frederico, disseram todos, tu és um poeta! Olhem aqui, os 4 ratinhos a ouvirem o Frederico. Eles estavam deliciados a ouvir aquelas palavras, aqueles versos, aquele poema tão bonito que o Frederico estava a declamar. Olhem, depois de ouvirem o Frederico, os 4 ratinhos chegaram a uma conclusão. O Frederico era um excelente poeta. O Frederico corou um pouquinho. Olhem só, o Frederico aqui um bocadinho envergonhado, um bocadinho corado. Fez uma vénia, pois claro, e disse assim, muito timidamente, obrigado, eu sei que sou um poeta. E todos ficaram muito, muito felizes, porque afinal o Frederico tinha um grande talento e tinha sido uma grande ajuda para os restantes ratinhos da família. E por isso é que esta história teve um final feliz. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. Uma história que nos fala de um ratinho que não tinha assim um grande talento para armazenar comida, mas tinha um enorme talento para fazer outra coisa, não é? O nosso amigo Frederico era muito, mas mesmo muito bom a recolher palavras, a recolher imagens. E quando a família estava assim a passar por um momento um bocadinho mau, a salvação foi o Frederico, foi a recolha que o Frederico tinha feito no verão, não foi? Das palavras, das cores, do sol, e foi isso que ajudou a família a superar o resto do inverno, que estava a ser muito triste. Com as palavras do Frederico, a família ficava tão distraída, tão envolvida naquelas palavras, que até se esqueciam que tinham fome e que tinham frio, porque as palavras do Frederico enchiam-os de calorzinho e faziam-os sentir muito bem. Afinal, o nosso Frederico não era assim aquele elemento da família que não quer fazer nada. O Frederico fez muito e muito bem feito, porque foi uma grande ajuda. E a família percebeu que nós, às vezes, não somos bons a fazer uma coisa, mas podemos ser excelentes a fazer outra. E com aquilo que nós sabemos fazer de melhor, podemos na mesma colaborar e ajudar a família, só que à nossa maneira, com aquilo que nós sabemos fazer de melhor, tal como o nosso Frederico, que foi a salvação da família, ao contrário daquilo que todos pensavam. E agora que já ouvimos esta história, a história do nosso Frederico, que já conhecemos um excelente poeta na família de ratos do campo, vamos dormir um soninho bem descansado, sim. E olha, aproveitem, quando vocês se deitarem, pensem assim, quando estiverem assim para adormecer, em que é que aquilo, onde é que vocês são bons a fazer alguma coisa que vocês sejam mesmo bons. O que é que vocês acham que são mesmo bons a fazer e que podem ajudar os outros? Ora, pensem lá, quando se forem deitar para dormir, pensem, olha, o que é que eu sou bom a fazer? Sabem o que é que eu acho que faço bem? Não vou dizer assim muito bem. Eu acho que eu gosto muito de contar histórias e acho que faço bem. Acho que gosto de contar histórias e que conto bem histórias. O que é que vocês acham? Acham que eu sou boa a contar histórias? Sim. Pronto, agora pensem o que é que vocês são bons, o que é que vocês gostam de fazer. E agora vamos dormir, vamos descansar. Dormir um soninho bem descansado. Vamos lá agora deitar. Os olhinhos vamos fechar.
prontos para sonhar, prontos para sonhar. Boa noite.